Olá, gente, tudo bem? Eu gostaria de trazer à meditação hoje algo que eu pessoalmente sinto que temos perdido ao longo dos anos. Temos visto na mídia consequências da falta disto que eu vou falar com vocês. E o que eu gostaria hoje é de relembrar a importância, por intermédio do exemplo de Jesus, que é o servir um ao outro. E aí eu quero meditar sobre 3 perguntas. O que é servir um ao outro? O que é esse serviço? Como eu posso fazer isso? E por que eu devo fazer isso? Vamos pensar nas respostas dessas 3 perguntas. Primeira pergunta, o que é serviço? Serviço, ele redunda, ele é a consequência de um sentimento. Quando nós amamos, nós servimos. É quase que interligado. Inclusive, a falta de serviço muitas vezes fala mais alto como a falta de amor, mesmo a pessoa dizendo que te ama. Se uma pessoa diz que te ama, mas ela não te serve, ou seja, ela não tem ações concretas para provar esse amor, você duvida da palavra dela. Então, nós amamos o tempo inteiro pessoas da nossa família, os mais próximos. Nós amamos o tempo inteiro nossas filhas, nós amamos nosso esposo, nós amamos nossa esposa, e por existir esse amor nós servimos. Então eu sirvo a minha filha o tempo inteiro, eu provejo para minha filha, eu provejo para minha família, a gente trabalha, a gente expressa amor, a gente serve a nossa família, né? Então esse é um serviço relativamente fácil, não é? É fácil nós, por exemplo, dispormos de um tempo para agradar nosso esposo. É fácil nós dispormos de um tempo para presentear a nossa filha, para dar atenção, para brincar, para servir, para atender às necessidades. Agora, já não é tão fácil nós servirmos para pessoas que não amamos, pessoas que não são do nosso seio da família, pessoas em que não existe essa filia, ou que não existe esse eros. O eros para com nossa esposa nos leva a presenteá-la. O filia com as nossas filhas ou filhos nos leva a tirar um tempo, a brincar, a agradar. Agora, como eu faço isso com o meu vizinho? Como eu faço isso com as pessoas do meu trabalho? Não existe esse amor, esse elo familiar com elas. E aí entra os sentimentos que imitam o amor. Nós temos a bondade, nós temos a generosidade, o altruísmo. Veja um exemplo. Existia um homem que viajava muito. Ele era palestrante e ele tinha uma equipe que o seguia e dava suporte. E esse homem, por onde ele andava, ele gostava de trazer um mimo para sua família, principalmente para sua filha. E ele sempre trazia uma lembrança e, certa vez, um membro da sua equipe disse assim: "Nossa, como o senhor é generoso." E ele prontamente corrige: "Não, eu não sou generoso. A generosidade é a imitação do amor. A generosidade é um presente que você dá para aquele que não são os seus. O motivo principal de eu presentear a minha filha é porque eu a amo." Então aqui eu já separo 2 grandes esferas, respondendo a primeira pergunta do que é serviço. Serviço é nós nos colocarmos à disposição, é nós provermos a necessidade que uma pessoa tem dentro do nosso seio familiar, a partir do amor, seja eros, seja filia, seja o amor fraternal ou seja o amor de desejo. Ele nos move a servir. Agora, o que nós, como seres humanos, temos falhado miseravelmente é em copiar isso para a sociedade. Ora, maximize. Maximize se você fosse mais bondoso, mais generoso com a sua vizinhança. Maximize se as esferas estaduais, federais, se aqueles que nos lideram fossem mais bondosos, mais generosos, mais altruístas, menos egoístas. Ou seja, são sentimentos que imitam o amor. Isso é o serviço. É sobre isso que eu quero discorrer. Nós temos
e servimos com facilidade o nosso seio familiar, mas nós devemos também reproduzir essas virtudes do amor na nossa sociedade, reproduzindo os serviços também para com os nossos semelhantes. Esse é o serviço. E como eu posso fazer? Como então eu posso servir o meu semelhante? Ora, você precisa se engajar. Se você participa de uma igreja, se você confessa que Jesus é o teu Salvador, se engaje no serviço da igreja, se engaje na capilarização da mensagem de Deus com seus vizinhos, organize reuniões familiares, convide, converse, tenha relacionamento, ouça as pessoas, compartilhe sentimentos, compartilhe ações. Se você talvez pense, a igreja não é o meu negócio, eu quero me engajar com uma ONG. Se engaje com obras sociais, seja um agente de mudança na sociedade. Enfim, de alguma forma, sirva aos outros. Imagine, pensa na nossa sociedade, pensa o que estamos vivendo hoje. Pense no nosso egoísmo no trabalho, como as pessoas pensam em si, como as pessoas passam uma por cima das outras para poder galgar um cargo maior. Como o seu chefe ou sua chefe só pensa em números, só pensa em resultado e não se preocupa com a sua vida pessoal e não se preocupa como você está. Pense se toda essa esfera fosse afetada pela bondade, pela generosidade, pelo altruísmo, como as coisas seriam diferentes. Então, serviço é ter sentimentos de virtude. E como servir? Se engajando, tendo ações. É inevitável. Se engajem nas militâncias políticas do seu bairro pelo bem comum, se engaje numa ONG por ação social, se engaje na sua igreja, que muitas vezes tem o papel da obra social, tem o papel de cuidar de vidas. Se engaje, vá para a sua liderança e fala, eis-me aqui, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para servir pessoas. Assim como eu sirvo aqueles que me amam, que eu amo, eu também quero servir aqueles para fora da minha casa. Agora, a pergunta mais importante, por quê? Por que eu devo fazer isso? Quero recorrer ao texto bíblico. Veja em João, capítulo 13, versículo 1. Veja por quê. A resposta está clara, em alto e bom tom. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha na sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus, você não compreende o que eu faço agora, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas lava os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo já está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou Jesus de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o Senhor, o mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem. Que lindo! Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus na Trindade divina. Ele se fez carne e ele nos ama. Ele é bondoso, ele é altruísta, ele é misericordioso. Ele faz serviço o tempo inteiro. Imagina o Deus dos deuses, o mestre dos mestres, se curva, se despe e lava os pés dos seus discípulos, seres humanos como eu e como você. Por que devemos fazer? Porque um homem que mudou a história, que é muito mais do que o homem, é filho de Deus, se desproveu da sua glória, não só serviu a gente, como também lavou os nossos pés. Como exemplo, não como um Deus tirano que manda, mas como um Deus amoroso que se coloca aos pés de homens insignificantes e lava, numa simbologia de serviço, de que nós seríamos excelsamente felizes se aprendêssemos essa lição simples de servir uns aos outros com bondade, altruísmo. Se esse motivo não é suficiente para você buscar e mudar a sua história frente à sociedade, de mudar a sua história frente à igreja que você participa, eu não sei qual outro motivo mais. Eu poderia elocubrar para te convencer de que nós seríamos muito mais felizes, gozaríamos de uma vida muito mais plena, teríamos muito mais satisfação se aprendêssemos com o grande Mestre Jesus de servir uns aos outros. Meu amado, esse é a minha meditação. Você está sendo conclamado para servir. E não se preocupe se as pessoas não quiserem o seu serviço. A palavra diz: se você não permite que eu expresse minha bondade, minha generosidade, não tem problema, parta para outro. Talvez eles não terão parte com o Pai. Mas a nossa obrigação é sempre nos dispormos para servirmos. Sempre de nós partirá o serviço. Nós precisamos nos engajar melhor nisso. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa encontrar no seu coração um sentido, uma realização, e eu te convido por experiência própria, se coloque à disposição e grandes coisas Deus fará na sua vida. E ouso dizer que muitas das curas para a nossa alma, muitos dos nossos problemas, eles são resolvidos, curados, sanados através do serviço para o outro. É impressionante, quando você serve uma pessoa, muitas vezes as suas necessidades são supridas quando você para de pensar em si, para de pensar no seu umbigo e começa a servir. E eu digo aqui não só do ponto de vista material, porque muitas vezes os nossos problemas que parecem enormes frente a você ajudar uma pessoa que tem um problema muito maior do que o seu, você percebe que o seu problema na realidade é desse tamaninho, que você estava vendo um gigante quando ele era pequenininho. Não é somente isso, mas existe uma componente sobrenatural que a gente não pode ignorar, que ao obedecer o exemplo do grande mestre, há uma manifestação do Espírito Santo em nós e para conosco. Há um ligamento de fraternidade, há cura da alma, há milagre, sim, quando nós obedecemos o nosso mestre. Pois Deus se agrada do nosso sacrifício. Deus se agrada quando o homem percebe que Jesus foi muito mais do que um homem. Jesus foi Deus e que o exemplo dele é bom, é digno, é louvável. Se engaje, meu amado. Muitas vezes a cura para a alma não é buscar para si, mas é buscar o serviço para o outro. Que Deus te abençoe e que Ele possa iluminar a sua mente e o coração para essa nova abertura. Espero muito que você procure a sua igreja local, que você procure a ONG, ou que você procure a militância do seu bairro, não importa. Comece a servir as pessoas.
Porque se nós maximizarmos essa virtude, certamente agradamos o Pai e certamente viveremos melhor. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui na comunidade evangélica Livre no Recreio. Esse é o nosso canal e é o Recreio. Assine, ative o sino para que nós possamos cada vez mais divulgar a palavra e que possamos estar juntos aprendendo com o Mestre e evoluindo juntos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.